Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta aqui com muita empolgação, mais acordados do que nunca, gravando dessa manhã de domingão. Manhã pra mim, pelo menos que sou o Giliar Lopes, estou aqui em Vancouver, produtor de games da série FIFA. Tarde, né, já é depois do almoço, pra Rafael Kunen, que é game designer na Gameloft, em Toronto. Como é que tá essa tarde de domingão, final de inverno aí em Toronto, Rafa? Fria e chuvosa, né? Como sempre. Beleza, tudo normal, segue normal. Quem também tá seguindo normal com a gente aqui, felizão de ter o time completo hoje, porque Fernando Seco, programador dos games da BioWare em Montreal, tá com a gente também. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, mas não tô feliz de estar aqui não, pô. Não. Ah tá, desculpa, eu coloquei Rafa, coisa na sua boca de novo, desculpa, cara. Não, isso é inaceitável. Ô Rafa, que lugar desse Canadá que você vive que tá no final do verão, do inverno já? Fala pra mim, que eu quero ver esse lugar também. Cara, é muito bizarro aqui, tipo, a temperatura às vezes vai pra baixo de zero, às vezes volta, e tipo, devia estar neve pra cacete, comparando com a mesma da época do ano passado. Tava nevando um monte aqui, não, que não tem neve nenhuma. Ó, você não reclama que em 8 anos no Canadá isso vai ser o melhor inverno. Você não reclama. Tipo, se voltar a nevar e ficar frio, eu vou te dar uma surra. É, melhor pra vocês, né, porque aqui em Vancouver só chove nessa merda. Pô, tá bizarro assim, cara, tipo, a temperatura zero ou um pouquinho abaixo de zero, um pouquinho acima às vezes. A gente foi patinar no gelo ontem, a gente tava preocupado se ia estar frio o suficiente pra gente poder patinar no gelo. No meio do inverno. Aí, pra garantir, levou patins, mas levou pé de pato também. Mas você vai patinar indoors ou outdoors? Outdoor, no City Hall que tem um rink bem grande, bem legal. Maneiro, hein? Então, quem não patina somos nós aqui no meu podcast, né? A gente segue firme. Olha que segue o maravilhoso. Oh, uau! Uau! É isso aí, eu sou profissional, né? Profissional é outra história. Então a gente vai fazer aqui mais um episódio 139 pra vocês, fechando o mês de janeiro, ó. Meia horinha atrás a gente tava conversando com os nossos patronos de $15 no Hangout, que foi maneiríssimo. E não pela primeira vez o Hangout vai inspirar assuntos aqui no podcast, mas vamos deixar de lenga-lenga, vamos parar de ficar aí patinando nos assuntos e começar esse que é o episódio 139 do podcast. Vambora! E aí começa como? Começo clássico, né? A gente vai perguntar aqui, fazer a nossa rodinha de atualizações sobre o que a gente tem feito, jogado e experimentado que vale a pena discutir com o pessoal. E eu tô sabendo que o Rafa e o Seco participam de um beta de um jogo muito aguardado e com muito hype aí esse ano. Então fala pra gente, começar com Rafa Kunen. Vai, o que você tá achando de The Division? Diz aí. Eu tava acompanhando o jogo desde que foi anunciado, assim, sei lá quanto tempo, uns 2 anos atrás, 1 ano, sei lá, que anunciaram aquele vídeo de gameplay fodão, assim, né, todo impressionou geral. E, pô, eu gostei porque tem várias coisas que eu curto ali. Primeiro, a temática meio pós-apocalíptica, assim, né, me agradou, assim, de cara. A próxima é um third-person shooter da Ubisoft, que eles fazem ótimos third-person shooters, né? Eu sou bem fã do que eles têm feito ultimamente, Splinter Cell, Ghost Recon novo, até o Watch Dogs, achei muito bem feito nesse sentido. Então tava, tipo, vários motivos pra me empolgar, assim, né? Daí começou a chegar mais perto e tal, daí a gente viu, né, que graficamente o jogo não ia ser tudo aquilo, daí a internet entrou em pânico, né? Presta mais. O jogo é automaticamente podre porque o gráfico não é igual ao da E3, sabe? E eu tava empolguei, eu comprei, fiz o pre-order. Eu fiz o pre-order do PlayStation 4, cara. Olha só o que vocês me fizeram fazer. Porque a maioria das pessoas que é um jogo, o foco dele é multiplayer, né? É um jogo feito pra jogar multiplayer, praticamente. Mas ele é totalmente jogável single player, se tu quiser. Daí eu perguntei pra algumas pessoas que eu imaginei que teriam interesse em jogar e quase todos falaram que vão jogar no PlayStation 4. Então, porque são pessoas inteligentes, sensatas,
sensatas. Tá? Não. Foi a primeira vez que eu liguei meu PlayStation 4 em meses, assim. Cara, eu tô curtindo bastante, cara. Tá muito legal, assim. O gameplay dele é só um beta, né? Uma fatia bem pequena do que vai representar o jogo, mas dá pra ter uma noção boa, assim, né? O shooter, ele tá bem legal. Ele tem bastante elementos de RPG, assim, no sentido de passar de nível, skills, o dano, né, que tu dá, tipo, não é um combate, digamos, realista, né? Os inimigos, eles são meio bullet sponge, assim, né? Tu tem que dar bastante tiro pra matar, porque é uma mecânica de RPG, né? Tu tem que poder customizar equipamento, melhorar o quanto de dano tu dá e tal, sabe? Então quem tá esperando ser um shooter realista que dá um tiro no peito, o cara morre, não é esse tipo de jogo, mas acho que ele leva mais pra um lado de um RPG tipo um shooter RPG tipo Mass Effect, sabe? Em que os inimigos têm barrinhas de life e a tua arma dá mais dano ou menos dano, mas como o próprio Ghost Recon, eu acho, esse último que tinha que sair da Ubisoft, não é tão diferente, sabe? Eles só não são tão explícitos quanto. Sei lá, cara, eu tô curtindo, assim. O sistema de cover é muito bem feito, assim, tu pode quase tudo te dar cobertura, sabe? Não é só algumas coisas que são coberturas, obviamente, sabe? Tipo uma pedrinha de 20 centímetros de altura. Alguns outros jogos fizeram isso. Eu tô curtindo bastante. Eu joguei quase toda a parte single player que tem no jogo, né? E daí tem a Dark Zone, que é PVP, né? Os loots, o jogo é bem baseado em loot, assim. Que teu personagem com armas, com modificadores pra armas, com pedaços de armadura e tal. Daí tem um mapa que é mais single player, das missões, assim, né? Que tu pode fazer co-op também. Pode jogar com um amigo pra fazer as missões. E tem a Dark Zone, que é uma área bem visualmente delimitada no mapa, né? Tu nunca vai lá sem querer, assim, né? Entrar numa área PVP sem querer. Tu tem que querer entrar lá, né? E daí dentro dessa Dark Zone é onde estão os melhores loots e é PVP livre, assim, né? Eu adorei a mecânica que eles têm de rogue, né? Tu pode matar qualquer um lá, inclusive mesmo do teu próprio time, se tu quiser. Só que quando tu mata alguém, um outro player, ganha um tag de rogue. Se tu não for rogue, tu não aparece no mapa de ninguém, assim, sabe? Tu é invisível, a não ser que alguém aponte a mira pra ti, tu aparece como sendo um player. E aparece que tu não é hostil, né? Tu só tá jogando de boa. Mas se tu matar um outro player, tu ganha a tag de rogue. Qualquer pessoa que mate um rogue ganha mais XP. Então beleza, tem incentivo, sabe? Eu achei bem legal essa dinâmica, sabe? Então tu pode, tipo, double down, eu vou ser um rogue e foda-se, tô preparado pra isso, sabe? E quanto mais gente tu mata, por mais tempo tu vai ficar com essa tag rogue. Se tu mata alguém sem querer, sabe? Tu não der a tua intenção, vai ficar aquela tag ali por, sei lá, uns 30 segundos. Se tu esperar, a tag vai sumir e tu pode voltar a jogar novamente. Quanto mais o rogue tu for, vai ter um bounty na tua cabeça e vão querer até te caçar intencionalmente, porque tu aparece no mapa como rogue, um íconezinho em cima de ti, assim, todo mundo te identifica. Maneiro isso. Como eu notei como aconteceu, assim, que as pessoas se juntam em grupos de acordo com o que elas querem fazer. Grupos ou de rogues ou de não rogues, sabe? Isso é bem legal, assim, que sabe? Um grupo de pessoas que querem só matar os NPC e pegar loot e se defender dos rogues, e tem um grupo de dos caras que se juntam pra matar os outros, sabe? É bem legal, assim, a dinâmica. O Rafa tá tendo dificuldade em dizer, assim, que é um third-person shooter MMO com PK, sabe? Tipo... Bastava isso, né, Seco? Não, mas é isso. Acho que não é tão simples quanto isso. Acho que o sistema de rogue, ele é um pouquinho mais complicado do que isso. As pessoas têm incentivo pra te matar e tu tem incentivo pra se tu quiser continuar sendo isso, sabe? E isso acho que também se junta com a mecânica de loot, né? Que qualquer loot que tu ache dentro da Dark Zone, como eu falei antes, ele é mais valioso, assim, do que o loot normal. Mas tu não pode usar ele imediatamente, porque ele tá contaminado. Então tu tem que extrair o loot da Dark Zone. A única maneira que tu pode fazer isso é chamando um helicóptero. Quando tu chama um helicóptero, todo mundo na Dark Zone sabe que tu chamou um helicóptero. Ou seja, pode atrair gente que quer ou usar o mesmo helicóptero que tu pra levar o loot deles embora, ou te matar e pegar o teu loot antes que o helicóptero chegue, sabe? Então gera uma mecânica muito legal. E daí tu tá lá, assim, com o teu grupo, bota o loot esperando o helicóptero, chama o helicóptero, leva 1 minuto e meio pro helicóptero chegar, tu vê no mapa aqueles iconezinhos vermelhos de rogue vindo na tua direção, assim, então tu já tá se preparando pro combate. Eu adorei, assim, eu não sou muito de PVP, mas, pô, eu tô adorando esse jogo, cara. Eu tô passando mais tempo na Dark Zone do que eu imaginava que eu ia. E tu sei o que tu achou do jogo até agora? Achei bem bom, assim. Quando você buta no jogo, primeiro é um beta, então, assim, você começa numa base e quando você chega, um cientista fala, que bom que você chegou aqui como reinforcements, assim, sabe? Tem tanta coisa acontecendo e começa a dar contexto pra você, assim, do que aconteceu na cidade, assim, sabe? Daí é tudo fodido sem começar a ajudar o pessoal. Daí quando você chega no começo, um hub. Toda a estrutura do jogo, pra mim, é o MMO, assim, sabe? Tem os hubs onde os players vão pra pegar quest, vender coisa, não sei o que, daí eles vão um outro grupo, daí saem, assim. É bem instanciado, assim, tipo, sei lá, Guild Wars 1, assim, sabe? Você vai, pega o seu grupo de 4 caras, sai, daí quando você sai, é uma instância. Você vai, faz as coisas. Todo contextual, assim, as histórias, assim, tal coisa
o doutor foi sequestrado, a gente precisa dele pra curar não sei o que. Aqui é um contexto bom, assim, sabe? Mas o que eu acho bem bom, assim, tiro eu achei bem bom. O negócio de cover é cover stick, então você aperta um botão, você gruda no cover, assim, então é bem bacana que você tem uma parte tática boa, assim, cover, sabe? É diferente do Metal Gear 5, que você não é stick, então você fica mais... você pode se movimentar, assim. Uma coisa que é stick é legal que você pode fazer uma coisa que tinha no Gears, assim, que você olha pra um outro muro e aperta um botão, ele vai pra aquele muro, assim, sabe? Então você consegue voar de um cover pro outro, isso é bem bacana, assim, sabe? Isso foi implementado já no Ghost Recon, né? Que tu tá numa cobertura, tu mira pra ela, aperta o botão, ele corre pra aquela outra cobertura. Splinter Cell fez isso, mas acho que o Ghost Recon foi o que aperfeiçoou. Eu acho que é o mesmo sistema que o The Division tá usando, que é o feito no Ghost Recon. Também bom. Pra mim, assim, o sistema de combate eu achei bem massa, assim. Praticamente Borderlands, né? Você atira nos inimigos, o númerozinho sobe, você pega armas, assim, com os ícones realistas, mas as armas são que tem Borderlands, assim, sabe? É a mesma arma, só que daí tem uns atributos dela que é melhor, assim, sabe? Ou ela tá modificada e tal. Tem perks, né? Tem perks e feats, modificadores. Tipo, tudo. eu vou dizer assim que o sistema de combate é quase Borderlands, assim, que é bem bom. O sistema de cover é quase Ghost Recon, assim, que é bem bom, sabe? Então tem um monte de coisa bem boa acontecendo, assim. É um jogo bem legal, bem bonito, assim. Apesar dos gráficos não ser mind-blowing, eu vou dizer assim que não tem nada que faz um pop nos olhos, assim, porque você pode ver, por exemplo, a qualidade das texturas é mais baixa, mas eles compensam fazendo um haze de frio no ar, assim, sabe? Então, porque é tudo meio com frio, as cores são bem chapadas, assim, sabe? Então não dá pra dizer que a textura é de baixa qualidade, não sei que você fique punhetando nela, assim, sabe? Uma coisa que mais impressionou de longe, assim, foi o feedback que é tudo em 3D no mundo, assim, tipo backpack, tem feedback na backpack em 3D, assim, do que tá acontecendo quando você tem no inventário, não sei o que. Eu acho que eles botaram o nível, tipo, de presentation, de interface pra um outro nível, assim, sabe? Fácil, assim. É muito bonito isso, é muito bem feito. Por um beta, tá achando bem bom, assim, sabe? A minha grande dificuldade é saber o que mais tem, assim, sabe? Depois disso, que é o single player, ou se vai ser o final vai ser só, tipo, loot grinding, assim, PVP, sabe? Essa teria sido a minha grande pergunta pra vocês. Dado que vocês viram e jogaram no beta, se vocês se veem jogando esse jogo por muitas e muitas horas ainda ou não tem como dizer só jogando beta? A impressão que eu tive foi que o single player deles ficou bem sólido e eu acho que ele serve como fundamentos, assim, pra tua campanha endgame, que com certeza vai ser multiplayer, sabe? Ele te dá equipamento bom o suficiente, ele te deixa treinar combate, cover e o tipo de itens que tu vai usar, tuas habilidades num ambiente que é controlado, né? Parte single player, como você falou, é uma instância tua e do teu grupo só. Não tem outros jogadores, não tem rogues, não tem nada ali, né? Ou seja, é tua e no máximo o teu grupo de outros 3 ou 4 amigos ali, né? Tem uma história ali, tem as cinemáticas, tem toda a história, vai ter que não tem no beta aí no sistema de crafting, um sistema de dar upgrade na tua base, quanto mais tu dá upgrade na tua base, mais perks e itens tu ganha. Isso tudo tá na campanha single player, né? Então tu tem que jogar pelo menos uma determinada quantidade de single player pra tu poder ser competitivo no multiplayer, eu diria assim, né? Porque os perks e as skills são destravadas no single player. Ou seja, se tu for direto pro multiplayer, tu vai ter uma desvantagem porque tu não vai ter todas essas skills, a não ser que eles implementem uma outra maneira de só multiplayer tu poder upar tuas skills, né? Porque não teve isso. Eu acho que não vai ser só PVP mais pra frente, vai ter bastante PVE, assim, sabe? PVP vai ser outro aspecto em todo o MMO, assim, tem o aspecto PVP, PVE, a comunidade se divide, cada um joga não sei o que, ganha os itens de cada coisa, assim, sabe? Eu acho que pra mim, PVP eu ainda prefiro o jogo, outro tipo de PVP, assim, eu acho que ele não faria muito feliz, assim, mas eu acho que PVE ia ser bem bom, assim, sabe? Porque a ideia é você ser um grupo tático, assim, sabe? E a partir do momento que vira aquela zona com montoeira de gente se dando tiro e, tipo, um monte de gente socando vida e tu vê que, tipo, ele te mata porque ele tem um item melhor, começa a tirar um pouco da imersão do mundo tático pra mim. Então eu acho que quando tem um monte de mob, assim, de ficar combatendo eles, assim, quebra menos a ilusão pra mim. Mas, assim, grupo conciso, assim, tentando limpar a cidade, assim, sabe? E ter quest, assim, que vai dando mais contexto, eu acho que me faria jogar mais, assim, sabe? Principalmente o fator de jogar em time, assim, sabe? Que nem quando eu jogava Future Soldier com o Rafa, assim, tipo, a gente vai fazer isso, vai com tal classe, eu vou pegar tal coisa, tal cara precisa pegar tal coisa, eu vou de sniper, você vai de shotgun, sabe? O da shotgun vai na frente, sniper cobra, assim, sabe? Pra mim, pelo menos, faria eu jogar, sabe? A impressão que eu tive, pelo menos, é que a estrutura do jogo foi montada que a gente vai poder escolher como
como a gente quer jogar. Se quiser, por exemplo, eu, tu e amigos nossos, faz um grupo lá de 5 e a gente joga PvE, né? A gente quer completar a missão, vai pegar os últimos, vai completar as missões, vai completar a história. Mas às vezes a gente pode pegar e decidir, pô, vamos dar uma brincada lá no Dark Zone. A gente vai lá tentar pegar uns loots melhores, vai em alguns lugares, se defende, chama o helicóptero junto, defende o helicóptero, pega o loot, fechou. Vamos voltar pro PvE, sabe? Eu acho que eu penso parecido contigo com relação a como eu vou jogar o jogo, que é, eu acho que o meu foco vai ser bem mais PvE, Player versus Environment, né? Pra quem não sabe o que significa a expressão, que é a campanha single player. É matar bot. Isso, se juntar pra matar bot, fazer as missões single player, fazer a historinha do jogo e tal. Eu acho que eu vou jogar bem mais isso, mas eu vou querer, às vezes, pegar um grupo pra me aventurar no Dark Zone, assim, sabe? Pra pegar uns loots melhores, matar alguns outros players, assim, acho que vai ser legal, mas não vai ser o foco do meu jogo, não. Eu acho que o jogo possibilita isso. Tu pode jogar o jogo inteiro sem pisar no Dark Zone, o que é muito legal. Eu acho que até você já curtiu, sinceramente, se puder baixar e instalar, porque, tipo, o sistema de Skyrim é muito gostoso. Aí, o conceito do mundo tá fudido, assim, às vezes você vê uns civilians, assim, e o Augmented Reality checa as mãos e os hosting dele, vê se tem arma, e se ele não tem, às vezes ele se aproxima de vocês, vocês têm alguma coisa pra me ajudar, aí você tem uma quantidade finita de suplementos que pode levar junto, assim, sabe, de consumables. Você pode dar os seus consumables pros caras, e você faz um favor pra ele, às vezes te dá um loot, assim, sabe. Um cara que você jogo me deu um boné, assim, daí outro dia tinha uma veinha, me deu um revólver, assim, um revólver velho, sabe. Não serve pra nada, mas assim, tipo, tá mostrando gratidão, sabe. Tudo que eu tenho. Porque, basicamente, o contexto do jogo é que Nova York foi afetada por um vírus, né? Sim. Que matou um monte de gente e os jogadores fazem parte da The Division, que é um grupo de agentes infiltrados na sociedade que eles são ativados numa situação de emergência parecida com essa. Ou seja, se foram afetados terroristas, se for um vírus, alguma coisa assim, esses agentes são treinados e ficam lá escondidos até que eles sejam ativados, né? Quando acontece que eles são ativados, eles têm que restaurar o governo. Porque vai ter várias gangues, vai ter gente querendo tirar vantagem de todo mundo, né? E não é um mundo pós-apocalíptico, é uma cidade pós-apocalíptica, né? Digamos assim. Porque Nova York, por causa do vírus, a Nova York foi totalmente isolada do resto do mundo pra que não se espalhe a doença, né? E daí tu tem tudo abandonado, tu entra nos prédios, acha lá comida, água, coisas assim. E comida, água, a comida enlatada, as coisas assim que são consumos, são coisas que te dão bônus por um determinado tempo, por 30 segundos, assim. Tipo, dá mais dano contra inimigo especial, ou recupera o teu life mais rápido, coisas assim. E só que os civilians na cidade, eles também precisam, eles também estão com fome, eles também estão com sede, sabe? Eles aparecem e tu consomem os mesmos recursos, entendi. Isso, daí tu escolhe, se tu quer dar o recurso pra ele, tu ganha um pouco de XP, se tu fizer isso, e eles te dão algum item que normalmente é item cosmético. Eu nunca ganhei uma arma, tu falou que tu ganhou uma arma, né, Seco? Acho que eu só ganhei até agora item cosmético fazendo isso, que é legal, assim, né? Tipo boné, jaqueta. O cara não tem nada pra te dar, ele te dá. Uma coisa só que, tipo, me deu down por enquanto, assim, tem duas coisas de combate que me incomodam muito, assim. Tipo, primeiro, todo encontro tem um monte de inimigo que joga muita granada, assim. Como um jogo de cover, é o jeito mais fácil de se forçar a se mexer de cover, sabe? Porque você pode ficar sentado lá matando todo mundo. Aí, cara, todo encontro tem, tipo, metade do inimigo jogando granada, assim, sabe? Então, tipo, achei cheap o jeito que resolveu, assim, sabe? Porque o inimigo não é inteligente, assim, sabe? Ele fica dando tiro, eles são tudo manco por alguma razão bizarra, animação estranha, todo mundo é manco. E fica jogando granada, assim, sabe? Eles correm e jogam granada. E, tipo, a estratégia é esperar o cara levantar pra jogar granada, você atira nele, a granada cai na frente dele, sabe? E aí, tipo, ficou meio maçante, assim, porque os encounters têm a mesma estrutura de inimigo, assim. Eu achei meio ok, assim, sabe? Outra coisa é que às vezes tá andando, você vê os inimigos com as animação tudo sync, assim, porque é um open world, as entidades compartilham algumas coisas, né? Normalmente é a animação que é mais cara. Chega num lugar, assim, eu olhei de longe, que tava com o sniper, eu olhei, tipo, tinha 6 inimigos, assim, sabe? Todos eles com animação sync, daí eles iam pro quadril pra esquerda e pra direita, pra esquerda e pra direita. Parecia, tipo, que eles estavam dançando, assim, sabe? É muito engraçado, assim, sabe? Mas daí você atira, eles entram em behavior diferente, assim, mas em geral as animações idle, coisas são tudo exato mesmo timing, assim. Para a música, fudeu. Pois é. Aí, mas a de granada eu achei muito tipo. Eu espero que quando o jogo for lançado, tipo, eles melhor, que os inimigos ficam mais interessantes, assim, sabe? É mais barato você fazer isso do que botar uma inteligência de flanquear e tal. Porque acaba ficando chato, que você fica atrás do negócio, você tá lá todo foda, só Spec Ops fodão, sabe? E todo mundo fica jogando granada em você, sabe? É tipo, porra, velho, onde é que vocês têm tanta granada? Um monte de cara morrendo ali, cheio de granada. E tipo, da onde, sabe? As granadas são mais caras que todo equipamento que estão usando. E ficam jogando granada em você o tempo todo, assim. As granadas de flashbang, granada de gás. E tipo, porra, que saco. Acaba que, tipo, você tem que se movimentar mais, que por um lado é bacana, mas por outro lado você faz te questionar a AI, sabe? Tipo, porra, os caras não resolveram de um jeito bem típico por enquanto, sabe? Eu espero que seja só o beta sobre isso.
Então, aí, vamos passar a bola pro Giliard. A gente falou demais já desse jogo aí. Então, Giliard, eu ia falar que você comprou um jogo de $40 sem música. Você pode falar pra gente? É verdade. Ai, cara, eu tava na dúvida, né? Tipo, se o Armando volta, por que comprá-lo, por que não comprá-lo? Acabei comprando o The Witness, lançamento do Jonathan fucking Blow, o segundo jogo da carreira dele, né? Ele que é um game designer aí, muito famoso por ter game developer, vamos dizer, ele fez de tudo um pouco, programador eu acho também. Braid foi o grande projeto dele e eu sou grande fã do Braid. Achei Braid um jogo genial. Aí o cara, né, não sei quantos anos depois, sei lá, 6 anos, 8 anos depois, lançou The Witness. E, como você falou aí, o jogo que nem música tem, custa $40 canadenses. E eu tava na dúvida, realmente, acho que a maior dúvida foi por causa do preço. Vi os reviews são, no geral, bons, mas muito peculiares, né? De que é um jogo baseado em puzzles, os puzzles, a estrutura deles é a mesma, são maze puzzles, né? Um labirinto, assim. E tava na dúvida se ia ter todo esse valor mesmo, porque eu tava esperando que houvesse em torno desses puzzles um mundo a ser explorado, com uma daquelas histórias que não está explícita na sua cara, mas que você vai buscar esse conteúdo da história pra tentar entender o mundo e cada um vai entender de um jeito. Isso era um charme que o Braid tinha, por exemplo, que eu acho que no final a minha conclusão até que no caso do Braid o Jonathan Blow nem sabia direito qual era a história, mas ele botou pedaços de coisas pra você encontrar lá e referências que algumas pessoas associaram a algumas coisas e um grande debate na internet sobre o que era o subject matter do Braid. Até hoje deve existir esse debate, mas falando do The Witness, eu tava então esperando isso e tava me questionando se ia valer esse dinheiro todo, mas como os reviews continuaram sendo positivos, a opinião da galera no Steam melhorou um pouco, eu resolvi dar uma chance, né? Comprei e joguei, acho que 1h30 até agora, bem pouquinho, né? Pra um jogo como esse, pra poder até dar uma opinião mais abalizada aqui, mas eu vou falar o que eu achei dessa 1h30. E nessa 1h30 eu até agora curti bastante, apesar de ter achado pouco desafio. É um jogo que você contempla bastante as coisas e tem um quê de Talos Principle pra mim, assim, é um pouco forte. Você tá nesse mundo, você não sabe porquê, tem nada muito claro pra você e você tem que andar pra frente, assim, sem saber muito por que você tá andando pra frente. Você tem que sair dos lugares que você tá e ir pra outros lugares, entendeu? Enquanto que eu poderia muito bem decidir ficar ali onde eu tô pro resto da vida, assim, e não ter jogo. Mas não, você vai ter que resolver puzzles pra abrir portas, entendeu? Fora o fato que eu não sei qual é essa motivação, também talvez eu esteja só sendo um pouco picky aqui, né? Que jogos, em algum grau, tem um pouco disso, né? Exemplo muito legal do Far Cry 4, recentemente, em que você, no começo do jogo, é deixado lá no lugar e o cara fala, ó, fica aí que eu já volto. O impulso de todo mundo é ficar aqui porra nenhuma, vou começar a explorar e isso dá toda a treta que dá no jogo, mas existe um final alternativo onde você fica parado durante 15 minutos esperando essa pessoa voltar, a pessoa volta e aí a história meio que conclui ali, não tem conflito nenhum, entendeu? Sério? Eu acho muito... cara, você não sabia disso? Não, vou ter que abrir o Far Cry 4 cara, você ficar esperando lá na casa do Pagan Man no comecinho, ele fala, ó, pera aí que eu já volto, você ficar lá, aí depois ele volta aí. Sim, eu terminei o jogo, no final ele fala, se tu tivesse me esperado lá, a gente teria... Só que eu achava que ele tava só falando, não achava que isso acontecia de verdade. Mas essa é uma exceção, ao invés de uma regra, né? Os jogos geralmente não... Eles assumem que o jogador meio que vai ser impelido pelo fato dele ser um jogador jogando um game, né? Uhum. E o Witness, se você não tiver isso, você não tem nenhum outro cenoura na sua frente ou no seu rabo, que muitos jogos botam cenoura no rabo, né? Pra você andar pra frente. Ele simplesmente tá lá e você é quase que uma testemunha, sabe? E se você vai querer interagir com as coisas ou não, é a sua decisão. Então, tem um pouco disso, assim, que eu sinto um pouco de falta, mas talvez seja só eu sendo velho e chato. Mas, no que diz respeito aos puzzles, até agora, eu tô entendendo todas as mecânicas. Pelo que eu li nos reviews, até minha expectativa tá um pouco diferente. O pessoal fala que lá pra frente vai ter puzzles muito difíceis, não sei o quê, e que é um jogo onde você vai meio que intuir as soluções através de observação do ambiente e tal. Nessa 1h30 não aconteceu muito disso. Pelo contrário, ele me decepcionou em um momento onde eu chego num lugar onde tem, assim, 8 puzzles um do lado do outro, claramente um tutorial, sabe? Pra te ensinar uma determinada mecânica que você ainda não conhecia dos puzzles. Eu achei isso meio forçado, assim, se eu tivesse pego esses 8 puzzles e colocado um em cada pedacinho do cenário, sabe? E tudo bem que talvez eu fosse lá pro 7º sem querer, e aí não ia conseguir resolver, e enquanto eu não
voltasse pro primeiro e pro segundo, eu não ia entender o que eu preciso fazer, mas isso é um preço a pagar pela exploração. Eu ia ter gostado mais disso do que ele ter colocado um atrás do outro numa fileirinha, assim, claramente querendo me dizer que eu tenho que fazer o primeiro, depois o segundo, etc, entendeu? Inclusive, ele programou que quando você termina um, ele vai direto pro próximo, caso eles estejam um grudado no outro. Então, tudo isso pra um jogo que se propõe a não ter tutorial e não, etc, isso pra mim é tão tutorial, mais tutorial do que muito jogo faz por aí. Então, isso me decepcionou um pouco. O que não me decepcionou é que tem exploração pra ser feita, tem segredos, já tá bem claro, assim, primeiro ambiente do jogo, assim, você já vê lugares e vê coisas, assim, que você, dá pra chegar ali em cima, dá pra fazer aquilo? E aí você vai explorar, vai meter o nariz em todos os cantos pra descobrir que, dá pra chegar lá e tem um tipo de recompensa em termos de conteúdozinho do jogo. Gravaçõezinhas que você ouve, assim, e tal, e isso já foi legal, já deu pra ver que, ele tá disposto a me recompensar pela exploração, pelo menos um pouco, né? Não há nenhum tipo de atributo ou de XP ou de nada que eu vá ganhar por procurar isso, é mais, pra mim, a satisfação mesmo de resolver todos os puzzles e achar todos os cantinhos que eu posso chegar, né? E coloca lá um negócio que eu vejo que parece que dá pra atingir, dá pra alcançar, e o desafio de chegar até lá é a recompensa em si, é você realizar esse desafio. Então, tá aí, cara, tô pra saber ainda se vai ser tudo isso ou não. Um outro argumento muito legal que eu acho que eu ouvi numa conversa sobre The Witness no trabalho essa semana foi que, talvez os reviews estejam tão altos porque os reviewers não queriam admitir que eram ruins ou burros no jogo, né? Então eles tinham que dizer que estavam adorando aquela experiência de ficar parado 5 horas no mesmo puzzle, pra não dizer que eles não eram capazes de resolver. E os reviewers não tinham walkthrough pra poder resolver os puzzles que estavam fazendo review antes do jogo sair. Então, essa foi uma opinião, não sei se ela é verdade ou não, mas foi uma coisa engraçada que um colega meu aqui da EA levantou, especulando do porquê que dos reviews estarem tão altos. Mas talvez o jogo seja realmente isso tudo. Eu vou falar mais dele aqui quando eu tiver jogado mais, porque por enquanto só 1h30 é muito pouco, mas eu resolvi dar uma chance pro The Witness. Até agora eu não me arrependi, mas vamos ver como é que vai ficar. Engraçado, Juliette, você falando isso me faz lembrar do Seventh Guest. Você lembra o jogo de PC? Claro, antigaço. Tipo, ele dava uma motivação muito clara pra você resolver puzzles, né? Tinha todo o trama, etc. Tipo, você queria resolver os puzzles pra descobrir o que tava acontecendo, assim, sabe? Eu acho que é uma forma bem massa de fazer tie de narrativa com os puzzles, assim, sabe? Talvez esteja faltando aí. O clássico do adventure game com puzzles é isso, né? Você quer avançar a história, você quer avançar aquele mistério. Assim, jogos de investigação. Porra, o mistério é uma parada que tem um apelo filho da puta. Você quer saber quem fez aquilo, como foi feito, e aí você tem quebra-cabeças pra chegar lá, assim. Isso aí é uma mecânica que funciona pra caralho. No The Witness não tem isso, assim, tipo, você resolve os puzzles por resolver. É tipo, a outra experiência que eu faço um paralelo é jogos da Nintendo onde você coleciona todas as estrelas, ou, tipo, geralmente não tem grandes recompensas. Super Mario World, por exemplo, é uma exceção, onde ele te recompensa por achar todas as saídas e tal. Tem um final, entre as alternativo, né? Eu lembro que onde ele desenha com moedas, You are a super player. Até hoje eu lembro disso, assim. Lembra dessa fase secreta que você chega? Você vai voando com ele pegando as moedas, e quando você começa, tá escrito alguma coisa. Isso, exatamente. E eu lembro as palavras exatas. You are a super player. Mas, em geral, os jogos da Nintendo não te dão grande recompensa. No Mario 64, pegar todas as estrelas, você via o Yoshi, assim, você conversa com o Yoshi uma vez, assim. E é essa a sua recompensa, assim. Mas a recompensa tá em você realizar aquilo. Claro, tem mundos secretos e tal, mas mesmo você pegar todas as estrelas nos mundos secretos não te dá muita coisa, assim, diferente. Então, o The Witness se vale um pouco disso também. Tipo, o fim é o meio, assim. É você chegar lá é o que vale, é a jornada. E não nada no final, assim, uma revelação ou uma cinemática de recompensa, assim, pra você. Isso é interessante, é uma outra abordagem. Vamos ver. Eu tô, por enquanto, ainda interessado o suficiente pra continuar jogando e encontrar os tais puzzles impossíveis que a galera toda tá falando aí. Então, a gente fica, né, num dilema agora, que é o seguinte. Falamos bastante, eu acho que coisas muito interessantes sobre dois jogos que estão na cabeça da galera aí, que é o The Division, que tá com seu beta aberto e em breve lançamento, e o The Witness, que acabou de ser lançado. Queria até poder falar mais, mas não joguei mais dele pra poder falar de maneira justa, né, sobre o jogo. Vou falar mais em outros episódios, com certeza. Mas a gente gastou bastante tempo, não vou dizer que foi em vão, mas agora a gente ficou naquela. Vamos fazer um assunto principal curtíssimo e sem poder entrar nele a fundo, ou vamos guardar esse assunto pra um outro momento e responder algumas perguntas
perguntas interessantes dos pessoal do podcast, tanto patronos quanto ouvintes. Eu acho melhor. A segunda opção é pra gente poder também não gastar essa ficha, né? E não acabar deixando um assunto importante, principal, por falar. Então fiquem ligados aí que a gente em breve vai voltar e vai falar desse assunto que a gente tinha programado pra hoje. A gente vai deixar no segredo aí, vocês não vão ficar sabendo. Mas só porque a gente acha que o episódio vai ficar melhor, mais conciso dessa forma. Então vamos direto pro Correio do Podcast responder algumas das perguntas dos ouvintes. Vamos lá. E no Correio do Podcast, então, como você já sabe, nós respondemos as suas perguntas. Você não precisa ser patrono para mandar as perguntas. É só mandar para contato@podcast.com.br. Mas se você for patrono, pode deixar a pergunta também na seção Correio do Podcast, lá na nossa comunidade exclusiva no Google+. Graças aos patronos é que nós temos essa seção Correio do Podcast em todo o episódio aqui, onde a gente interage de maneira mais próxima com você. O que é um patrono? É o pessoal que nos ajuda lá no patreon.com/podcast, rapaz. Nós temos a melhor comunidade aí da internet mesmo, hein? Porque nossa galera é super gente fina. A gente acabou de fazer um hangout com os patrões de $15, como eu mencionei lá no começo, que é o quê? Uma recompensa pra quem nos ajuda com $15 ou mais por mês, onde vocês entram numa sala de bate-papo aqui com a gente, no Skype, e conversamos sobre qualquer assunto. De hoje também foi muito legal. Pouquinho menos gente, então deu pra gente, né, ir mais a fundo nas coisas que estavam sendo faladas ali, muitas vezes falando de assuntos que a gente não fala aqui no podcast. Então você que tá interessado nisso ou quer simplesmente nos ajudar a fazer mais desse conteúdo, entra lá no patreon.com/podcast. Com $1 você já ajuda pra cacete, mas a partir de $3 você tem acesso à comunidade exclusiva no Google+, onde a gente também posta lá e discute muitos assuntos, e com $15, como eu falei, participa do Hangout. Então quer saber mais? Entra lá no patreon.com/podcast. E claro que a gente também está no YouTube, o youtube.com/podcastbr. Quem sabe você tá até ouvindo esse episódio lá no nosso canal do YouTube, mas tem muito mais conteúdo lá que eu não preciso ficar falando toda semana aqui pra vocês. Séries como Desconstruindo, Até a Morte, Eu Falo com Videogames e muito mais. Estão sempre publicando novo conteúdo lá, então acompanhe lá no youtube.com/podcastbr, você que não assinou ainda, para poder estar sempre por dentro de todo o nosso conteúdo aqui. Então, dei os recados, meio fora de hora, vamos pro Correio do Podcast. Uma das perguntas que a gente tem aqui, muito interessante, que o nosso patrono e amigo de longa data, Alexandre Galdino, manda pra gente. Ele quer saber por que nos games a gente tem sempre aquele corte seco, ou não sempre, mas quase sempre, entre gameplay e cinemática. Tô ali, controle na mão, com a Lara Croft no Tomb Raider, e cheguei num lugar que dá um trigger de uma cinemática, o jogo dá um corte, né? Ele fecha ali a cena e abre novamente, muda até a perspectiva, às vezes de câmera e tal. Por que que isso é feito? Fernando, por que que isso é feito, cara? Por que que tem esse corte entre gameplay e cutscene toda hora? Porque de sempre, porra. Não, peraí. Cara, tem várias razões, assim. Normalmente é razão técnica, assim, sabe? Que razões técnicas tem que poderia carregar ter? animação, que em geral... A animação é uma das coisas mais custosas que tem. Principalmente nos engines mais novos, que o rendering é tudo physics-based, e tipo, você tem que carregar a animação que o cara vai tocar pra aquela cutscene. Às vezes, tipo, você tem que ter essa parada pra poder trocar a animação que o cara vai carregar e tocar. Você também precisa, às vezes, de ter um ambiente controlado pra você poder expressar exatamente o que quem fez a cutscene quer mostrar. Porque imagina, por exemplo, que você tá fazendo uma cutscene toda séria e alguém vem andando e atravessa a meio da cutscene, assim, ou para a meio da cutscene e fica mexendo a cabeça pra cima, assim, sabe? Que nem aqueles vídeos do Assassin's Creed Unity, assim, sabe? Tem um negócio todo sério, onde um cara vai andando assim, fica... tipo, sabe? No meio da cutscene. Tem as coisas técnicas, mas acho que em geral é pro cara ter controle total sobre o que tá acontecendo, assim, sabe? Poder expressar de uma forma assim, que ele visualizou aquilo, assim, sabe? Eu acho que não seria necessário, mas eu entendo por que eles fazem, assim, sabe? Entendi. Rafa, você, por que você acha que os jogos fazem isso? Tá lá no gameplay e aí corte pra poder entrar numa cutscene. Por que não é seamless na maioria dos casos? Eu não sei se eu sou qualificado tanto quanto o Seco pra dizer, porque eu acho que a maioria das justificativas é técnica mesmo, né? Claro que a gente ia preferir se fosse tudo seamless, né? Tem algumas transições pro gameplay, né? Eles tentam fazer o mais seamless possível. Tu tá vendo a cinemática, de repente dá um corte, e aquele corte parece que é vídeo, mas daí faz aquela transição, bota a câmera por cima do ombro do cara, e quando tu vê que tu tá controlando, né? E aí você, uau! Mas na verdade foi alguns segundos atrás que fez a transição, né? E tu nem percebeu. Eu acho que se fosse barato, né, e fácil, a gente sempre faria dessa maneira. Quanto mais a gente
gente puder quebrar essa parede, nessa divisão que tem, melhor. Mas eu acho que as limitações técnicas, como você falou bem, eu acho que são as principais responsáveis por isso. Talvez, não diria assim que 100% dos casos você ia querer que fosse seamless, mas acho que a grande maioria, muito mais do que a gente tem hoje. Vai ter casos ainda que o cara vai querer realmente ter algum motivo pra demonstrar, até uma forma de mostrar pro jogador que ele não está mais no controle da situação, né? Você fazer um corte e usar outros tipos de câmera. Eu acho que tem muitos aspectos técnicos, como vocês estão falando. Tem a questão de, mais um aspecto técnico, que é quando você tá no modo cutscene, você tem vários efeitos de pós-processamento que estão ligados, que no jogo em si estão desligados. Tem jogos até que, quando você fala de animação, né? Eles têm um esqueleto de animação simplificado pra quando o gameplay tá rolando, porque no gameplay você não precisa, por exemplo, de animação facial, você não precisa de tantos ossos, né? Tantos bones no seu esqueleto de animação pra, vamos dizer, pros dedos ou pra coisas de pequeno detalhe, porque durante o gameplay, ainda mais jogos de ação, você nem vai perceber de tão frenético que é a ação. E quando você chega na cinemática, você precisa daquele nível de detalhe. Então, até pra você cortar, né? E carregar esse outro esqueleto e não ter uma quebra, né? O cara fica todo torto por um frame enquanto você adapta a animação de um esqueleto pro outro, você precisa de um corte. Mas acho que tem uma questão também de estilo, né? E de você querer mostrar claramente que tirou o controle da mão do jogador e tá mostrando algo agora que não é interativo. E é por isso que a gente faz. Acho que os problemas técnicos eventualmente vão embora, quem sabe, né? Um dia. Mas vai ter sempre essa motivação também de estilo que vai ser sempre válida, eu acho. Pra mim, um dos que melhor fez isso até hoje, assim, é o Gears, assim, sabe? Porque quando começa, tem vários styles, assim, porque daí você não pode fazer nada, você perde todo o controle, mas tem vários, assim, que às vezes ele bota o dedo na orelha e tá conversando, assim, sabe? Fazendo debriefing, não tem o que fazer. E você pode controlar ali andando pelo cenário, assim, sabe? Sim. Se dá a impressão, você tá no controle, sabe? Tá acontecendo um monte de coisa. É tudo animação bem simples, assim, não é nada complicado, assim, sabe? E, tipo, a câmera sempre na mesma posição. Porque, por exemplo, que nem você falou, no Dragon Age, quando as câmeras fazem cutscenes, tipo, você precisa o LOD, né? Que é um modelo com maior qualidade. Tipo, as texturas com maior qualidade. Nos olhos, assim, sabe? Na roupa deles, assim, tem, tipo, quase um outro jogo, assim, que é carregado pra acontecer, sabe? E a outra pergunta que chegou pra gente aqui, ó, essa é especial, hein? Nosso ouvinte também aí, já velho conhecido, Reginaldo Luiz, mandou pra gente aqui. Ele quer saber, ó, inusitada essa. Que game nós levaríamos, cada um de nós, né? Para uma ilha deserta, mas uma ilha deserta com eletricidade. Que a gente poder rodar o jogo. Que game, se a gente tivesse escolher um só pra jogar pro resto da vida, qual seria esse game que a gente levaria? Então, vou deixar o Seco responder primeiro pro Reginaldo aqui. Qual game, Seco, você levaria pra ilha deserta? Caraca, meu. Eu levava o WoW. Pô, por quê, cara? Mano, ninguém disse que tem conexão com a internet, só eletricidade. E ninguém disse que tem mais gente no mundo também. Não, assume o que você quisesse assumir pra poder o WoW funcionar e fala por que seria o WoW. Porque é bom. Tem updates frequentes, tem um monte de gente pra jogar junto. O mundo é grande pra caralho, tem conteúdo infinito. Você não ia mais se sentir sozinho na ilha deserta se tivesse o WoW com um monte de gente jogando. Claro que não, pô. Mas ia ser engraçado. Eu ia pescar no WoW pra poder fazer coisa. Ia ficar na ilha pescando o dia inteiro pra poder comer, assim, sabe? Ia ser, tipo, contrastante. Mas acho só porque é um jogo que tem tanto conteúdo e tanta coisa pra explorar que você consegue ficar imerso naquele mundo, assim, sabe? Mesmo que não tenha ninguém, mesmo que seja um mundo deserto, assim, sabe? Ele por si só tem tanta coisa pra fazer que dá pra passar, tipo, anos jogando, assim, sabe? Entendi. E você, Rafa? Eu vou ter que dizer Civilization 5. Nossa. Acho que dá pra jogar pra sempre, né, cara? Tem... Verdade. Além do gameplay ser divertido pra cacete, tem tanta coisa pra fazer e cada vez que você começa o jogo é totalmente diferente. Dá pra ter os próprios desafios pra fazer. Quero terminar a dificuldade tal, só fazendo uma cidade, sabe? Com determinada civilização. Só acho que tem, sei lá, tem tanta coisa pra fazer naquele jogo que cada vez que tu começar de novo vai ser diferente, então eu nunca vou enjoar. Acho que é o principal problema, né? Que se fosse levar pra uma ilha deserta, jogar o mesmo jogo pra sempre, uma hora tu viu tudo. Uma hora tu viu a história inteira, uma hora tu vai até acabar as novidades, né? Acho que com Civilization ia demorar um pouco mais pra acabar as novidades. Excelente resposta, na verdade, cara. Curti pra caralho. Eu não sei, minha tendência também é pensar num jogo que tenha mais mecânica do que conteúdo, porque conteúdo vai acabar uma hora, igual você falou, né? Não vai ter jeito. Mas jogos baseados em mecânica, por isso que parece até chato falar, mas eu levaria, acho que FIFA, cara. FIFA 17, porque, ou seja lá qual foi a versão na época, porque eu acho
acho que por mais que você vai passar tempo jogando e você pode se tornar muito bom no jogo, é dinâmico o suficiente, que é um esporte, tudo, entre aspas, tudo pode acontecer, né? Porque tem como você ficar jogando pra sempre. Ainda mais se a gente assumir a mesma coisa que o Seco assumiu, que o mundo ainda existe e outras pessoas ainda estão aí online jogando. Tô respondendo FIFA até por falta de um outro exemplo de jogo que seja muito forte em mecânica, em contrapartida à história ou conteúdo, que é uma coisa que é finita e vai acabar rapidamente, entendeu? Então, o Tetris, quando você fala de Tetris, é uma ideia interessante também pelo mesmo motivo, assim, é mecânica. E a mecânica nunca vai acabar. E acho que essa que é a ideia, mais ou menos. Não sei se o Edinaldo esperava respostas mais criativas, mas acho que a gente respondeu a pergunta dele bem aí. Responde pra gente aí, vocês também. Deixa um comentário aí no nosso site, podcast.com.br, no episódio 139, ou no youtube.com/podcastbr também, no episódio que a gente fez hoje. Que jogo vocês levariam pra uma ilha deserta com eletricidade e por quê? Talvez internet, dependendo do seu universo paralelo. Com internet, então, vai, faz assim. E com outras pessoas no mundo pra jogar contigo também, se você quiser. Você só tá indo no deserto por uma razão bizarra, não pense muito. Você... Não pense muito, que se você pensar muito, você vai ver que essa pergunta é difícil de justificar. A gente aqui tirando sarro da cara do ouvinte Reginaldo Luiz, que perdeu o tempo dele pra ir lá digitar uma pergunta pra gente. Mas tudo bem. Obrigado, Reginaldo. Bonequinhas voodoo, né? Todo mundo sofrendo de noite. Obrigado a todo mundo que ajuda a gente com perguntas interessantes aqui pro Correio do Podcast. It's because I loved you most of all. Pod Quiz. O que faltou fazer nesse episódio? Faltou assunto principal? Não, faltou Pod Quiz musical. A gente chega aqui, mais uma vez, lembrando que semana passada a musiquinha, ela acumulou. Então o prêmio também acumulou na semana anterior. Prêmio muito, muito bom, né? Dinheiro que a gente dá pra quem acerta o Pod Quiz musical. Então ninguém tinha acertado o da semana retrasada, então a gente repetiu na semana passada o mesmo jogo, tocou uma segunda música e agora essa semana, né, a galera acertou. Na verdade, quando eu falo galera, 3 ouvintes acertaram o Pod Quiz. Então tava bem difícil mesmo, com 2 chances, só 3 pessoas acertaram. Então, primeiro eu vou tocar pra vocês a musiquinha da semana passada, pra vocês lembrarem que jogo era esse, e aí eu já revelo qual é a resposta. Ouçam aí. E aí, vocês, Fernando, Rafa, já tem ideia? Acho que eu contei pra vocês qual era a resposta, né? Esse jogo é Phantasy Star 4 do Mega Drive. Phantasy Star, que é uma série que eu tenho no meu coração, e esse era o número 4, um excelente jogo. O primeiro na geração 16 bits foi o Phantasy Star 4. Quem acertou? Fernando Santos tirou uma onda, hein? Ele é o cara, figurinha fácil já no Pod Quiz musical. Falou lá: eu fico uma semana sem fazer Pod Quiz musical, sem prestar atenção e ninguém acerta. Então vou falar aqui que é Phantasy Star 4. Então, vamos dar o crédito pra ele. Fernando Santos acertou mesmo. E além dele, Vinícius Curto e Luiz Fernandes foram os ouvintes que acertaram Phantasy Star 4. E agora essa semana, seguindo aí nessa linha, eu tenho um outro Pod Quiz musical que eu acho que vai ser bem difícil também. Então, vamos ouvir aí, tentar adivinhar. Vamos lá. E aí, tem alguma ideia? Deve ser uma coisa tipo assim, Quackshot, trolha desse tipo. De que geração vocês acham que é? Tem cara de 16 bits. Então vou deixar aí. Seco deu bastante dica, mas você que quer, que acha que sabe aí, que né, quer dar uma de espertinho como o Fernando Santos, é só mandar um tweet lá pro @podcastbr no Twitter, ou deixar um comentário no youtube.com/podcastbr, episódio 139, ou no nosso site podcast.com.br, também na página desse episódio.
E é isso. Chegamos ao final de um dia cheio aí, onde a gente fez hangout com os patronos de $15 e também fez gravação do episódio do podcast. Vamos ver o que a galera vai achar do fato da gente não ter trazido um assunto principal, mas acho que tem, né? Bastante coisa aí que a gente falou interessante. Tomara que vocês curtam como a gente curtiu fazer o episódio aqui. Mas o podcast, até por motivos de tempo, fica por aqui essa semana. Rafael Kunen, brigadão pela sua presença e vai aproveitar aí seu fim de inverno, né? Que ainda não acaba até março, mas tudo bem, em Toronto, tá bom? Valeu, até a próxima. Valeu, aproveita aí o The Division, você também, Seco, aproveita aí sua semana em Montreal. Valeu. Depois de 3 horas de podcast gravados. De trabalhos. Um bom final de semana pra vocês aí. Valeu, eu também me despeço aqui de vocês, Guilherme Lopes, direto de Vancouver. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Tchau. You never said a word, you didn't send me no letter.